Mas eu me coloco muito nesse lugar de curiosidade. E eu acho que é isso que leva a gente a, de repente, descobrir lugares da gente e do outro que a gente nem imaginava. E o papo rende, né? E o papo rende muito. Então, se você se interessa por, olha, medicina criminal, se você se interessa por a psiquiatria em si, no geral, a Ju vai conversar sobre tudo isso e sobre todas as paixões dela dentro desses assuntos. Porque tem, Uma né? outra paixão tem dela as predileções. é também a prevenção ao suicídio, que agora ela tá mestranda em maravilhosa. Suicídio. Sim. Olá, Podlovers! Bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do nosso Podlove. Essa playlist que hoje vai conversar, vai tratar de um assunto super importante, vai conversar com uma mulher antenada sim, maravilhosa sim, e que traz e trata a psiquiatria de forma simples, inclusive dentro do Instagram dela, mas de forma direta. Então, assim, é apenas um primeiro passo para que você conheça muitos outros mundos. E a gente vai conversar hoje. Antes disso, não vou falar dela antes. Vou falar dessa mulher aqui, ó. Mulherão. Sério que você já não estava falando de mim? Ah, desculpa aí! Tô zoando, é lógico que era da doutora Ju. Andréia Freia, maravilhosa, minha companheira, o amor que a internet me trouxe pra vida. E eu sou muito grata, você já te falei isso hoje? Já. Não? Não? Então, muito obrigada, Eu maravilhosa. É uma deusa, uma louca, uma feiticeira. Enfim. Enfim. Você tá aqui com você. Me fala uma coisa, como é que você encontrou a doutora Juliane, antes da gente falar dela? Porque ela é ou médica ou colega da Tirza. As duas coisas. Maravilhosa. A Tirza já esteve que é aqui. do Lugar de Mulher, né? Uhum. Daquele programa da Band, que passa aos sábados às 9h30 da manhã, e que a gente trouxe as meninas, né? A Tirza e a Stephanie. E já está daí no ar. Ela comentou sobre a doutora Juliane. E falou, a doutora Juliane tá com vontade de lançar aí um podcast e tal. Eu falei, vem pra cá então, vamos ver como é que é isso na prática. Então, tá aqui com a gente, doutora Juliane de Souza Sana. Porque ela falou, se escreve com 2 Es, como se fosse pizza. Eu falei, então não se diz Zana, se diz Sana. É. Uma coisa diferente. É, na Itália sim, né? Sim, aqui a gente Aqui fala... a gente fala Zana. Cavazana. Chama de Juliana. Faz o que Policial, quiser. tá? Ela é policial. Maravilhosa. Policial Sou civil. médica legista também. Ai, eu Psiquiatra. amo essa... Bom, eu acho que você lida com muitas pessoas que amam essa área, mas eu sou de assinar canais do YouTube, de assistir todos os tipos de investigação criminal. Verdade. Isso me alucina. Até há pouco tempo atrás, o meu marido achava que era só uma questão sanguinária mesmo. O último documentário que ele assistiu comigo, ele entendeu Ele o gostou. porquê eu sou apaixonada. Porque é na riqueza de detalhes Isso. que a gente se descobre e a gente descobre outras coisas. Nada tá no raso, né, Jô? É uma compilação, né? A gente fala... E, assim, eu vejo hoje, né? Vou para 4 anos agora, já trabalhando nessa área que tem muita gente que acha que tem tudo a ver com a psiquiatria, mas na verdade não tem nada a ver. É técnica, né? E é uma coisa que veio pra completar a minha Sim. arte, né? Assim, porque a gente tem a questão, assim, né, da mente, de todo o funcionamento mental, a questão abstrata e todo. E ali na medicina legal eu tô com o concreto, com o material. Eu preciso do vestígio, eu preciso daquilo que me traga informação pra fazer a leitura da medicina da morte. Porque a gente fala que a medicina Sim. da morte é completamente diferente da medicina da vida. Porém, uma coisa que a maioria das pessoas tem essa ideia é de que a gente só faz necrópsia e não. O nosso maior volume é com vivos. Sim. Então a gente atende, né, os casos de estupro de vulnerável, das crianças, agressão a mulheres, né, situações de acidente em que a gente tem lesões corporais que a gente tipifica dentro do código, no artigo 129, que a gente tem que contribuir para isso, dentro dos crimes de trânsito, né, todo acidente de trânsito ele é considerado um crime de trânsito, então assim, isso vem uma investigação quando a gente tem vítimas, né. Então, o IML, ele é povoado diuturnamente
né, na maior parte das vezes, por pessoas que estão vivas e que precisam desse médico que trabalha a favor da justiça, né? Antes de você continuar, pra você que já tá aqui e já viu que o nosso papo vai render muito, vai render mais do que eu imaginava, porque eu não sabia dessa informação. Agora eu quero levar ela pra minha casa. Agora eu quero levar ela pra minha casa. O que me fez, assim, me apaixonar e me ligar ainda mais a Juliane, a doutora Ju, é que ela trata a psiquiatria além da medicação. Não só, né? Não só isso. Então, assim, olha, antes da gente continuar, eu quero muito que você já se inscreva no nosso canal, ative o sininho, curta, comenta, compartilhe com as pessoas que você ama, com quem você acha que realmente vai trazer para essa pessoa e para você, claro, informações ricas, eu tenho certeza que vai. Então aqui a gente traz exemplos, aqui a gente fala um pouquinho da gente também, não só como... Não é bem uma entrevista, obviamente, né? Um papo gostoso. O nosso mestrado aqui na FAMEMA é sobre saúde e envelhecimento, predominantemente, as nossas matérias são relacionadas a isso. E aí eu tinha essa dúvida e esse encantamento ao mesmo tempo, desde o segundo ano da graduação, que eu fazia parte do Alfa, que era um projeto de extensão que ainda existe, né, na faculdade. É o nosso projeto de extensão mais antigo, em que a gente corre com os bombeiros no resgate, agora o pessoal vai para o SAMU. E aí a gente sempre trazia muitas vítimas que tinham tentado suicídio ou estavam com ideação e as pessoas ligavam para a gente levar. E a gente dava plantão no pronto-socorro também. Desde a graduação, essa projeto de extensão permitia isso. E aí eu ficava lá dentro, acompanhava os atendimentos e de repente aquela pessoa ia embora, de repente aquela outra pessoa ia embora. Às vezes uma pessoa, tipo assim, fugia, ia embora. E eu ficava assim, gente, o que será que acontece com essas pessoas? Pra onde que elas vão? O que vai acontecer com elas? Como é que é depois daqui? E aí, depois de ter terminado a faculdade, depois de já ter feito a residência de psiquiatria, quando veio à minha mente que eu queria fazer o mestrado, eu fui vender o meu peixe para uma orientadora. Falei, doutora, olha, minha ideia é essa, eu gostaria de pesquisar sobre isso, eu sempre quis e tal. Ela falou, eu pesquiso mais sobre violência contra o idoso, você não se interessaria de fazer? Eu falei, doutora, vou te mandar meu pré-projeto, se a senhora puder, veja com carinho, porque e tem uma outra coisa também que me instiga muito, que eu não sei se vai ser o projeto do doutorado, que é entender a questão dos moradores de rua, porque a maior parte das pessoas que se suicidam são pessoas reconhecidas. Eu morro de vontade de sentar ao lado de um morador de rua e bater um papão e conversar. Tem um livro do Augusto Cury que ele traz essa temática. Sim, O Vendedor de Sonhos. Isso, muito né? bonito esse filme. Que é é maravilhoso. Que é assim, né? Que é um estudante de medicina que vai conversar com um morador de rua e aí vem toda essa questão. Não sei se foi isso também, uma das coisas que me encantou, mas que é uma curiosidade que eu tenho de falar assim, cara, por que eles não se matam? O que leva eles a manter essa vida tão difícil na rua? Por quê? Né, trabalhando no IML, a gente, você passa a ver que a maior gama, infelizmente, das pessoas que se suicidam são pessoas identificadas. São pessoas que se mataram dentro de casa. Elas tinham uma vida. Sim. E que tinham prestação de conta, talvez. Então, e é assim, a gente fala, né? Essa verdade eles levam com eles. Sim. Né? Vai ser lindo esse projeto, hein? Então assim, eu falei, né? Não sei se eu vou fazer o doutorado, eu tenho vários outros projetos, eu quero fazer algumas outras... Eu vou começar a dar aula na pós-graduação ano que vem, também na Unimar. Então, quantos anos você tem, Ju? Eu tenho 35. 72. Mas assim, é um cérebro que não para, né? Eu te falei da identificação porque eu pensei com a minha cabeça, tá? Eu não tenho pensamentos suicidas, não agora, tô brincando. Não tenho pensamentos suicidas, mas eu acredito que uma pessoa que precise prestar contas da sua vida, se isso não acontecer, a minha empresa faliu, o meu casamento está falindo, como é que eu vou dizer isso para a sociedade? Como que eu vou dizer que eu não consegui? Como que eu vou dizer que eu não dei conta? Como que eu vou começar de novo? Então, porque para você começar de novo, para mim, na minha história, eu precisei fechar os olhos para muitos comentários e muitos julgamentos. É muito interessante quando você fala isso, porque o Durkheim, que é o sociólogo desde 1857, que ele vem já, né, trabalhando e estudando esse tema, ele fala sobre o suicídio social, né, sobre as taxas de suicídio social e como que isso influencia no indivíduo e não o inverso. Então, nós temos uma leitura disso, né? Eu até estava conversando com
a sua parceira Andréia, antes da bastidores. gente entrar Sim. aqui, dessa questão de pertencimento Exatamente. aos grupos, né? Dessa questão do julgamento, Sim. né? Que você tá colocando Sim. agora. E uma pessoa que talvez que more na rua, ela já se livrou disso. Não é talvez ela esteja lá porque é o lugar mais quentinho para ela. Em termos de sociedade, escutem bem e coloquem carinho no que eu tô dizendo, tá? Ah, então o morador de rua mora lá porque ele quer? Thaís, é isso que você tá dizendo? Estou dizendo que ele e a sociedade, existem políticas públicas que hoje sim também permitem que essas pessoas saiam das ruas. Tem os consultórios de rua que fazem esse Exatamente, trabalho, casas né? de apoio. Sim. E por que algumas pessoas insistem em voltar? Então a gente tem que parar para pensar, porque tudo o que você imaginar na sua vida, tudo o que eu imaginar na minha vida, não chega perto, vai muito além da minha visão. É muito subjetivo. É muito né? subjetivo para muito cada subjetivo. história, para cada pessoa. Exatamente. Eu acho que a experiência é individual, intrínseca, própria de cada um. Mas sem a gente ignorar que nós fazemos parte de algo maior que se chama sociedade, né? Então não tem como você se eximir disso, falar, eu vou ser uma ilha, eu vou ficar sozinho lá no meu canto e nada me afeta. Não dá. O ser humano, ele é um ser social. Ah, eu não gosto que de busca política. pertencimento, busca validação, Né? Ah, eu busca não amor. gosto de política. Nós somos Não é, seres nós- políticos. nós a partir do somos momento- política. A partir do momento que a gente nasceu. Exatamente. Estamos todos interagindo dentro de uma grande sincronia e estrutura de uma catraca, em que se alguma peça dessas travar tudo. Você acha que essa falta de pertencimento, às vezes, que a pessoa se tira um pouco... me irrita, né? Um pouco nessa coisa de... Mas como que essa pessoa teve coragem? Mas eu jamais... Eu não... A gente costuma dizer que é o boi do cu branco. Aquela pessoa que só ela existe, ela só existe sozinha. Então. Você acha que é uma forma de se eximir da responsabilidade do erro? A gente fala sobre as personalidades narcisistas, né? Então, quando a pessoa ela é muito centrada no umbigo dela, né? Existe um desvio aí dentro do montante, vamos Sim. dizer assim, né? É. Tudo é pra mim, tudo sou eu, tudo é comigo, tudo eu. Peraí. Não dá. Como é que você convive com uma pessoa assim? Entendeu? É muito difícil. Essas pessoas acabam ficando sozinhas, porque não tem quem consiga. Talvez algumas pessoas ainda mantenham isso há algum tempo, porque a gente fala assim, que toda relação, ela tem uma intenção. Todas elas. Maritais, Tudo, de filho, filho, amigo. é. Não adianta você falar que você não tem nenhuma intenção naquela relação. Perfeito, Exato. né? Sempre um narcisista vai se juntar com alguém que é dependente emocional absurdamente. Exato. Então, enquanto aquilo servir para as duas partes, aquilo se mantém. Tudo bem. A partir do momento que passa a não servir, não encaixa mais, e aí a gente tem as rupturas, entendeu? Né? Então, assim, não vejo de uma forma saudável alguém que haja dessa forma, ou se comporte dessa forma, ou que ela vá ter grandes feitos e grandes atos agindo dessa maneira. Por quê? Porque uma das coisas que a gente, né, trata dentro da psiquiatria do estilo de vida, que é, né, uma das vertentes que eu venho trabalhando e venho me aperfeiçoando nisso, é a questão do relacionamento, né? Com os pares, com as pessoas. E que a gente viu muito evidente na pandemia. Sim. Né? A pandemia, ela trouxe a saúde mental em evidência, ela trouxe o isolamento e a solidão como fatores de risco para o adoecimento. Nós vimos muitas pessoas adoecerem, deprimirem, exacerbarem os seus sintomas ansiosos, de toque, depressivos, né? Por estar preso Isolado. dentro de casa, né? Pelo isolamento. Só que assim, depois, infelizmente, a memória, né, do ser humano ela é muito curta. Já passou. Ninguém fala mais. Shopping. Ninguém fala mais nada, né? Tipo, já acabou. Já não tem mais aquele impacto, aquela emoção aquela comoção que a gente viu no começo. Então, isso já começou a ficar de lado de novo. E, infelizmente, a psiquiatria, seja dentro do contexto da medicina geral e mundial, ela ainda é estigmatizada, ela ainda é vista como algo assim... As pessoas têm vergonha de falar que vai ao psiquiatra, né? Fora da curva. Então, assim, você começa a ter sintomas ansiosos, você marca um cardiologista porque o coração tá disparando. Você vai no neuro porque você tá tendo uma tontura. Porque O não marido da Ju é cirurgião plástico. Ele é. E aí você tira uma foto com o cirurgião plástico, vem aqui, você até conta, Sim. né? E com você?
Ninguém. Vem aqui na psiquiatra. Opa. Ô, vem aqui a minha psiquiatra hoje. Deixar de seguir, Eu tô aqui na minha psiquiatra, eu tô ótima, piscando com o olho só. Então, assim, é isso. E eu gravei um vídeo no meu também. Instagram. Porque eu Gente, tava conversando segue com a ele. doutora Juliane, que tem muita coisa lá no Instagram. Eu tava conversando com ele e a gente tem vários papos, assim, Sim. né, que vão, né? Muito parceiro, meu marido, nesse sentido que, assim, a gente fala que essa carranca do cirurgião eu fui tirando dele, porque ele mora com a psiquiatra e falou, ó, tem dedo meu aí. Exatamente. Né? Mas a gente tava conversando, eu falava, Ricardo, eu queria tanto que os meus pacientes tivessem desejo de vir ao psiquiatra, da mesma forma como eles têm desejo de vir ao cirurgião, por que não isso? Por que esse desejo de cuidar de dentro pra fora, sabe? De falar, meu, tô qualidade de vida, vou... Porque eu falo assim, várias vezes, é uma fala que quem me conhece vai falar, nossa, vai falar isso de novo, eu falo, vou. Eu falo, gente, se a gente viver muito, a gente vive 100 anos, cara. E tem tartaruga que vive mais que a gente. Se você viver 100 anos, como que você quer viver esses seus 100 anos? E por que você acha que acontece esse tabu da psiquiatria? De onde vem isso? Isso vem daquilo que a gente quer sempre um reconhecimento de fora, eu quero ficar bonito o corpo pro outro me reconhecer. E na psiquiatria eu vou trabalhar o interior, mas o interior ninguém vai ver, eu não vou ser elogiada por isso. É interessante, né? Porque eu acho que é histórico, né? Nós temos, infelizmente, eu não sei o porquê exatamente que fizeram isso com a psiquiatria, mas quando você fala de psiquiatra, de hospital psiquiátrico, de psiquiatria, o que vem na tua cabeça? Choque, camisa de força. Aquela pessoa babando. Amarrado na... Sim, então assim, a minha bandeira, eu hasteio ela assim, no sentido de falar, vamos normalizar a psiquiatria. Então, de repente, você não acha que foi mesmo... eu também adoro esse tipo de história, sabe? Os primeiros hospitais, a penicilina, né? Adoro mesmo. Desde a Segunda Guerra Mundial, ela me fascina não só pelos feitos da medicina, né? Mas todas as descobertas e novos ambientes sociais que foram se criando depois dela, né? Sim. Então, dentro de um caos mundial, a gente encontrou ali novas maneiras de se vestir, de se alimentar, de se cuidar, a medicina e tudo mais. Eu esqueci o que eu ia te perguntar. Que bom. Você... É porque é uma profusão de ideias, Você estava falando, né? que você gosta de estudar essa parte histórica da psiquiatria que veio com isso, o que acontece? Né, você falou bem dessa coisa da camisa de força, do choque. Eu assisti uma série esses dias que era dentro de um hospital psiquiátrico e aquilo tudo é chocante, a lobotomia. A própria medicina talvez tenha criado isso dentro da gente, desse medo, dessa coisa do sofrimento, quando se trata do mental, por ser um ambiente inesgotável. A gente não esgota, né? É um aprendizado que você fica o resto da sua vida, isso que me você vai aprender, lógico. É o que me encanta, né? É incrível. Eu faço terapia há 12 anos. Todas as vezes que eu falo, Taninha... deixa pra lá, vai, vamos continuar. Eu ia falar pra ela, me dá alta. Mas eu não quero, porque cada dia eu sou uma pessoa diferente. Sim. Penso coisas diferentes, eu quero saber de onde vem tudo isso. Então, talvez a medicina também tenha trazido dessa forma ali. Eu penso que quando a gente fala de psiquiatria, a gente fala de... obscuro, de abstrato. Entendeu? E eu acho que isso tem um campo fértil para povoar a mente das pessoas com as fantasias mais elucubrosas e mais, assim, dentro daquilo que cada um pode produzir relacionado àquilo. E os medos. Eu acho que o medo, ele traz muito isso, principalmente sobre a questão da perda de controle. Né? O medo dessa perda de controle que nós vemos em vários transtornos ansiosos, nas questões, né, da depressão, em que a gente tem concomitantes sintomas ansiosos e depressivos. Por quê? Porque nós temos essa fantasia de que a gente tem controle. Tá no controle. Né? E quando a gente começa a perceber que tá perdendo o controle, vem o pânico, né? Isso. Então, assim... E aí eu falo assim, fala pro seu coração parar de bater agora. Você consegue? Então eu falo, se a gente não tem controle nem sobre... Como é que a gente vai ter controle sobre tudo que acontece com a gente? Sim. Ou sobre o que os outros vão achar da gente? Ou sobre o que alguém tá falando de mim? Assim, para! Mas a psiquiatria também nesse tratamento
não sei se eu posso dizer mais sutil, mas que não é das psicoses, né? Aquele tratamento mais sutil mesmo. Mas é mais recente comportamental. Mas mesmo assim as pessoas têm medo ainda. Tem medo Antigamente ainda. a psiquiatria Porque era mais psicoses. Uma mesmo. das primeiras, exatamente, porque o que era entendido como psiquiatria? Aquela pessoa que destoa da Do sociedade, normal, total. exatamente. E o que as pessoas faziam com essas pessoas? Elas escondiam dentro dos hospitais psiquiátricos. As mulheres eram tidas como loucas e... Como é que era o nome? Histeria, né? Histeria feminina. Porque elas não queriam se casar, porque elas não queriam ter filhos, porque elas não queriam ter uma vida socialmente aceitável. Porque elas não gozavam essa daí. Porque elas não gozavam? Daí os maridos Também. levavam elas aos médicos. Então, também, mas fugia do comportamento social, ela não quer estar Tem ali. informações, foi aí que surgiu o vibrador, por questão de problema de ler. Ai, Jesus. A gente não vai partir pro lado sexual, porque, né, a gente Obrigada. não vai falar sobre raiz. Não, mas eu Mas acho... faz parte Mas também. vocês sabem a raiz da palavra histeria? Não. Não, Que vem de histeros, que quer dizer útero. Útero. Freud, quando ele foi falar sobre a histeria, quando ele trouxe esse conceito, eram mulheres que tinham alguma questão relacionada ao útero. Então, mulheres que não conseguiam ter filhos. Hoje a gente ainda vê, né, nos consultórios dos transtornos histriônicos, né, que a gente traduz. Olha, maravilhoso. Mulheres que têm, às vezes, endometriose, Sim. que têm algumas questões ginecológicas, que têm cisto no ovário, que tem... Se você começa a buscar, habitualmente alguma coisa ali você vai Tem encontrar. ali. Entendi. Por isso que eu e a Carol, quando a gente pensa em fazer esse podcast, trazer essa questão da saúde da mulher e a interface que a psiquiatria tem, né, dentro do contexto de saúde da mulher, porque a mulher, cara, ela é um ser multifacetado, Sim. plural, né, com assim, com todas as competências. Infelizmente, essa questão de muitas multitarefas não é saudável, mas a gente vê isso na rotina e no cotidiano, né, das mulheres, principalmente. Então, a nossa ideia é porque eu e a Carol, nós temos muitas pacientes em comum. Sabe, ela encaminha pra mim, eu encaminho, porque ela acha que tem alguma questão, às vezes, que eu posso ajudar. E tem questões, às vezes, de, por exemplo, atendi uma paciente tem pouco tempo, 31 anos, nunca fui no ginecologista. Entendeu? Então, vocês falam assim, como assim, cara? E Falta tem, de informação, e tem. doutora? Não é falta de informação. Ignorância, muitas então. vezes, né? Muitas vezes medo, receio. vergonha. Por exemplo, é uma cidade, mora numa cidade pequena e aí acha que se ela for naquele médico lá, todo mundo vai ficar sabendo. Então, deixa eu contar uma coisa, rapidinho, a experiência minha. Eu sou cantora desde os 6 anos. E aí, voltei pra Tupã e comecei a cantar em casamentos e tal, beleza. Fui cantar no casamento do Dr. Leonardo com a doutora Daniele, que ele é ginecologista, ela é anestesista. Cantei no casamento, acabei fazendo uma certa amizade com eles e tal. Passou um tempo, eu precisava passar por um ginecologista e não podia esperar o meu ginecologista. Minha mãe falou assim, tem o Dr. Leonardo. Putz, Dr. Leonardo, vê com ele e tal. Liguei, não liguei uma pessoa ou outra. Não liguei. Dr. Leonardo, que eu cantei no casamento dele. Dr. Leonardo, que é... Entendeu? Não liguei. Cheguei lá, aí a hora que abriu a porta, ele falou, Thaís, que prazer te receber aqui. Vamos lá, não sei o quê. Olha, fica à vontade, se troca ali, tal, não sei o quê. Aí eu fiquei pensando, eu falei, poxa vida, né? Me viu tão arrumadinha. Me viu tão ali cantando, ali bonitinha. Agora tá vendo aqui os meus lábios cantando. E o Que mesmo, isso? o mesmo doutor Leonardo, o Márcio dava aula de futebol pro menino dele, a gente também ficou colega, eu já faço live com ele às vezes. E aí eu também precisei na quarta gravidez minha, né, do Matheus, passar por ele. E ele era o médico que cuidou de mim, que fez todo o pré-natal. Mas, gente, vocês têm que... A gente tem que entender. Então, assim, eu entendo realmente que por era um o único segundo... médico que tinha ultrassom em consultório. Eu falei, doutor Leonardo, eu quero você. E foi muito inconsciente, assim, nesse um segundo, eu pensar, puxa vida, olha que situação. Sim. Mas que situação? Que pra ele é mais uma. Minha mãe trabalhou na área da saúde muitos anos. Ela falava, gente, vê pinta e vê cara. É a mesma coisa. Você tá entendendo? Então, a gente cria isso pra gente. O profissional que tá ali pra nos atender, pra cuidar da gente, em qualquer área, ele não tá ali julgando. Mas gera um desconforto, exatamente. nem que seja por algum tempinho, não gera? Foi o que eu disse. Um Gera, segundo...
Por quê? Porque isso são o memórias que exercício vêm de da não- própria sociedade, tá Sim. impregnado na gente. A gente traz Sim. ancestralmente isso. E é uma transformação cultural que a gente busca, né? Quando a gente fala assim, olha... Tem muita gente que olha pra mim e fala assim, eu não acredito que você é legista. Como que você consegue? Eu falo, gente, naquele momento, eu sou cientista. Eu tô preocupada em fazer o meu melhor, em dar o meu melhor, em descobrir o que eu preciso, em achar aquilo que é importante e não perder nenhum detalhe. Eu tô ali trabalhando e é isso também na psiquiatria e é isso em qualquer outra especialidade médica, né? Engraçado, ontem eu falei 2 vezes, assim, eu tenho, né, pacientes de várias situações que tratam comigo. Eu tenho um que trata alcoolismo e tem um outro que trata pânico. E tem algumas questões sociais que para ele são sociais e sexuais que são difíceis, né, de abordar e tal. E aí eu precisei falar a mesma coisa para os dois. Eu falei, ai, doutor, eu tô com vergonha de te falar. Eu falei, falei, cara, aqui não é um confessionário. Eu tô aqui para te ajudar. Entendeu? Aqui não tem julgamento. O meu papel aqui é tentar ouvir por trás das suas palavras aquilo que você tá querendo me dizer e que nem você tá entendendo ou sabe aquilo que você tá tentando me comunicar, porque a gente vê muito a comunicação verbal e a não verbal. Exatamente. Né? E te ajudar, porque o papel do psiquiatra, entendam, é ter qualidade, é promover qualidade de vida. Você pode ir daqui pro Nordeste de jumento ou de avião. A gente tá lá pra te dar a passagem de avião e falar, vamos de avião, entendeu? Para de ir de jumento. Não precisa. São só 100 anos. Se você viver 100 anos. Quem disse que a gente vai viver 100 anos? Com sorte, né? Entendeu? E eu vou ficar sofrendo, cara, por preconceito, por medo. A palavra, assim, de ordem, quando as pessoas entram no consultório, eu falo assim, eu não quero ficar dependente. Do que, né? Mais do que você já é? De você mesmo? Dos seus pensamentos? Você não tem vergonha de falar isso, não? Né? E aí eu falo, cara, vamos lá então, porque eu trabalho muito a psicoeducação, né? Eu acho que isso é fundamental. É isso, fundamental. É isso. Sabe? É assim, eu tenho lá, né, os presentes que o Ricardo me deu. Um cérebro, tem um neurônio, eu tenho aulinha pronta, eu desenho, os meus desenhos são maravilhosos, meus pés de galinha lá, que eu desenho pra todo mundo, que são os neurônios, que eu adoro desenhar. Mas, assim, pra gente sair desse abstrato, desse obscuro e trazer pra realidade e falar, olha, é assim que funciona. Muito legal. E você faz atendimentos, doutora, mais pra prescrição de medicamento ou como terapeuta mesmo? Não, eu não, semanal? Assim, eu tenho alguns pacientes em psicoterapia, não é o meu forte, mas quando eu entendo que aquela pessoa, se não fizer a psicoterapia, a gente não vai andar... E aquela pessoa já tentou, às vezes, com 1, 2, 3 psicólogos, não conseguiu. Ou tem muita resistência. Ou fala, olha, se não for com você, eu não vou fazer. Aí eu falo, então, vem cá. Então, vamos lá. Porque... E aí eu faço, tipo, a gente chama de terapia de crise, uma terapia de contenção. Geralmente eu tento me basear entre 20, 30 sessões. Não é uma coisa a perder de vista pra vida inteira, pra sempre, que eu vou ficar, né, deixando aquela pessoa dependente de mim. Porque existe muito esse mito também de falar, nossa, você faz terapia faz 20 anos e não resolveu os seus problemas. Peraí, não é por aí. É pra Todo, vida toda, minha né? família fala isso pra mim. Mas é porque existem linhas, mas né? às vezes o meu marido fala, mas você faz terapia, então pra quê que se você faz isso, não sei o que, comigo? Eu falo, mas eu não faço terapia pra você. Eu faço terapia pra mim. Com certeza ele vai ser beneficiado. Com certeza ele vai ser beneficiado, exatamente. Mas são questões nossas, Mas às vezes as pessoas querem que a gente faça terapia pra que a gente aja exatamente como elas querem. Pode ser. Pode ser. Né? É uma forma de controle, porque assim, né? o certo pra elas é como elas pensam e o que elas fazem. E não como é mais confortável pra mim, ou mesmo da maneira com que seja pra elas. Tem que ser socialmente aceitável. Isso. E é aí que a gente entra de novo no que é aceitável socialmente. E quanto a gente se isola, às vezes, desse movimento e acaba ficando arredio. Eu me falei a gente, mas assim, num âmbito total das pessoas, né? Acho que um dos maiores exemplos que a gente teve com isso foram essas eleições, né? Quantos grupos se desfizeram, quantas pessoas pararam de se falar por essa incompatibilidade de ideias, né? Essa falta de respeito de umas com as outras. Cara, você tem a tua ideia, eu tenho a opinião, ok, você vai ver com a tua opinião, eu vou ver com a minha e vamos seguir a vida, entendeu? Mas a gente pode conversar sobre isso? Exato. Você, sabe, me coloca as tuas ideias, eu Fala quero pra ouvir, mim, né? Eu quero ouvir o que você pensa, o que você acha, Exatamente. baseado em quê, onde você ouviu. Vamos trocar. Porque a gente fala, onde não tem conflito, não tem crescimento.
Exatamente. Né? Toda evolução, Eu adoro o conflito. Ela vem de uma revolução. Exatamente. Sabe? Aquela coisa de que se tiver tudo bem, se tiver tudo tranquilo, pra que eu vou me mexer? Pra que eu vou me desacomodar pra ir atrás de algo, pra fazer algo, pra crescer, pra pensar alguma coisa diferente? Vai ser tudo morno, vai ser tudo aquilo muito do mesmo, mais do mesmo. Mais do mesmo. E aí a gente continua sempre do mesmo jeito, né? Então, quando as pessoas me procuram no consultório, geralmente elas estão nesse momento, né? Não tá legal, tô percebendo que essa não sou eu não sou assim, eu não aguento mais, ou pra mim não tá dando mais, ou alguém leva até lá porque conviver daquela forma com aquela pessoa não dá mais, e aí a gente vai começar eu falo assim, que a primeira consulta a gente joga todas as peças de quebra-cabeça na mesa, e aí a gente vai começar a montar isso juntos, né? Por isso que às vezes tem pessoas que falam assim, mas na primeira consulta você não dá remédio? Eu falo, não necessariamente. A gente vai avaliar, a gente vai entender. Eu preciso, né? Por isso que a primeira consulta minha às vezes demora 1h30, 2 horas. Demora mesmo. Por quê? Porque o ser humano, ele é complexo, ele é todo cheio, multifacetado. Ele é um ser biopsicossocial. E eu preciso olhar para isso. E as medicações, elas vão atuar no efeito, né? Não na causa. Sim, a gente fala que os sintomas, eles são a ponta do iceberg. Sim. O que tá causando, o que tá gerando aqueles sintomas, e aí entra a parte do comportamento. Interno. E os comportamentos. Às vezes a gente tem comportamentos dentro de um estilo de vida que tá errado, assim, que na verdade estão me fazendo mal e eu tô perpetuando isso. Como é que eu quero me livrar daqueles sintomas? Por exemplo, tabagismo, por exemplo, sedentarismo, alimentação, insônia. Também as alterações de sono, falta tudo de atividade física com também, certeza. Né? Então, assim, a psiquiatria do estilo de vida, ela é pautada, ela é baseada sono e nisso. alimentação, acho que é top 2, né? Tem muito, né? Muita queixa. Sono e alimentação. É uma das primeiras coisas que altera quando a gente tem uma desregulação neuroquímica, né? Cerebral, são os nossos apitos, os alarmes. Eu falo que os sintomas, os neurotransmissores, eles são mensageiros da mente. Então, eles vão trazer para o nosso corpo, que a gente chama de somatização, muitas vezes, de falar, acorda aí, tem alguma coisa que não tá legal. E aí, o problema é que as pessoas vão estender. Não, mas daqui a pouco passa. Eu tô um pouco desanimada. Não, mas não é nada, não. Vai mais um pouquinho. Mas vai às mais vezes um também pouquinho. trata o paciente, medica, vai pra terapia, trata, chega em casa, às vezes o núcleo do problema tá muito ali na parte ambiental, né? Porque o ambiente vai influenciar demais também na saúde emocional. É quando a gente fala do meio, né, da questão biopsicossocial. O meio onde a gente está inserido é o social, né? Mas às vezes esse paciente precisa de um remedinho ali, de um acompanhamento para ter coragem de colocar ordem. Com certeza, para ter condição. Porque a gente fala, às vezes não adianta você encaminhar para terapia se eu tô tendo uma desregulação biológica total, assim. Que a gente fala assim, que se vou aguentando, vou esperando, vou suportando, eu comparo com um baldinho de água, que ele vai baixando. Até que chega uma hora que o balde fura. Aí não adianta você jogar água dentro dele, que a água não vai parar lá dentro. Então, a primeira coisa que a gente faz... estabilizar, né? É tampar o fundo do balde, é tampar esse buraco para a hora que eu começar a jogar água ali dentro, essa água começar a conseguir ficar ali dentro, pelo menos. Que é o que a gente consegue com a questão artificial, que é a medicação, né? Pode falar. É que a gente falou muito da alimentação, a questão até da droga, do álcool, né? Tudo isso... Enfim, em junção com essa personalidade é que vai dar essa explosão, né? O álcool e a droga, muitas vezes, eles são utilizados como remédios. As pessoas entendem que é socialmente aceito eu tomar uma cerveja para dormir do que eu tomar uma medicação que me ajude a controlar o meu sono. Dorme, mas não descansa, né? Sabe? Porque todo mundo bebe, né? Então, vou beber também. Agora, não é todo mundo toma remédio, eu não vou tomar remédio, né? E trazendo isso de uma outra forma, eu e meu marido, nós temos 4 filhos, eu tenho uma sogra linda, uma graça que tem Alzheimer, né? Um sogro que passou por um momento muito complicado. Enfim, uma família do meu lado também enorme, que tem muitas questões. Dentro de tudo isso, eu tenho um marido que descobrimos agora há pouco tempo um problema sério no coração, tratável, e ele está tratando e está, né, por conta do excesso de exercício físico. Olha só. Então, por que eu vou trazer isso como exemplo mesmo? Porque o Elic, ele estava tão dentro do mundo dele, o nosso casamento quase acabou, da gente sentar e falar, realmente... Parou, né? Porque eu sei que para ele também estava insuportável estar em uma relação onde ele não queria estar. Ele queria praticar o esporte. Ele queria estar ali, em cima da bicicleta, competindo.
Ele não queria estar em casa cuidando de... E eu era a personificação de todos os problemas que ele tinha. Então, quer dizer, eu levava minha sogra pra minha casa porque às vezes eu precisava cuidar dela. A minha mãe, de vez em quando, aparecia porque tava fugindo de alguém. E meu sogro, 3 cirurgias em 15 dias, indo e voltando daqui de Marília porque ele tava na UTI, morrendo. Então, assim, eu era quem trazia tudo isso pra ele. Ele não queria estar comigo jamais. Sim. Mas eu também não queria estar com uma pessoa que a fuga era exatamente essa, né? Estar em cima de uma bicicleta. 4 dias depois de que a gente teve essa conversa, a gente acabou voltando atrás, a gente descobriu que realmente ele tinha um coração enorme, muito maior do aceitável, e era justamente por conta de todos os exercícios e suplementação que ele vinha fazendo. Na cabeça dele, ele chorou, ele falou, parece que morreu alguém. Eu falei, mas morreu. Na cabeça dele, como era exercício, tudo bem ele comer com farinha. Você Mas tá a gente entendendo? fala, são os extremos, Exatamente. né? Nenhum extremo ele é saudável, Então, né? é importante a gente trazer, de repente, esse exemplo para você que tá aí e se identificando com alguns desses exemplos que a gente vem dando, porque às vezes o que você acha que só vai trazer saúde, só faz o bem para todo mundo que tá do teu lado, vai ser o que vai te levar Todo extremo, pro fundo do poço. Sim. E aí o Elic entrou com medicação psiquiátrica, né? Leve, mas que, assim, fez um movimento. A gente fez uma viagem essa última semana e eu falei assim, é outra pessoa. Ele que você tá apaixonada. Ele passou a me trazer para um eixo que às vezes eu me descontrolo, às vezes, não, muitas vezes. Porque um chinelo para mim parece que é um dinossauro no meio da sala, sabe assim? Então, e aí ele fala, calma, não precisa perder o controle. A gente vai lá, pega a fila e depois, se não der, a gente toma um cafezinho e paga depois. Eu fui dando esses exemplos do que ele estava falando para mim e da maneira com que ele estava falando para mim. Ele falou assim, é que para mim agora tá muito claro, funciona muito para mim isso. Ele tá trazendo para mim um controle que eu não tinha. Não um peso atitude, que né? porque eu pesava. Ambiental, né? Você tá entendendo? Os sim. desequilíbrios ambientais. Não, realmente, assim, inclusive, a gente está conectado aqui como se fossem redes, Sim. né? Conectados. Então, o que a doutora tá pensando ali, eu capto pelo campo dela, Isso. a gente está conectado. Vai em casa, a mesma coisa. Claro que se todo mundo ali tá mais ou menos tratado, né? Todo mundo ali sabe se relacionar da melhor maneira possível. Mas não é o que tem a gente muita tava essa- falando, né? Que ela tava falando da terapia, né? Tipo, ela não faz a terapia pra ele, mas ele é beneficiado. Ele é beneficiado, Do mesmo jeito que sim. ele tá se tratando e você tá sendo Sim, beneficiada, sim. entendeu? Então é isso, né? A questão do tratamento, de entender que aquele cérebro, ele precisa dessa ajuda pra ele voltar a ter o funcionamento que ele precisa ter, vai ser assim, é ambiental, vai afetar todo mundo. Seja, né, positivamente nesse momento em que ele se cuida, ele se trata, ele se olha, seja negativamente quando ele não tá fazendo isso. Né? Então, assim, é uma coisa que você tá entendendo e aprendendo e vendo tudo isso através da sua experiência e da atitude dele. Não adianta alguém falar Não. que vai ser. É através das atitudes que a gente vê as mudanças, né? Exatamente. Tanto é que, assim, nós não paramos para ter uma conversa sobre o nosso relacionamento mais. A gente tem pequenas conversas e, assim, rendem muito mais Eu do acho se que a eu gente preciso sentar. mandar o Márcio pro psiquiatra também. Manda pro cardiologista. Tô brincando. Foi lá que ele... Mas é sempre assim, Exatamente. gente. Muitas vezes, né, até chegar no psiquiatra, foi no cardio, foi no neuro, Exatamente. foi no gastro. Até chegar no psiquiatra, a gente fala, o psiquiatra é a ponta do negócio. Ó, hoje a gente fez um diagnóstico de um tumor cerebral de um paciente agora no plantão da manhã, que fazia já 1 ano que tava indo. E da aí foi parar onde, na gente? psiquiatria. Ué? Agora vai pra psiquiatria. E aí lá a gente fez o diagnóstico, aí vai precisar operar e tal, etc. Entendeu? Então, assim, Depois de 1 ano. as pessoas precisam entender também que o psiquiatra, ele é médico, né? Porque Ele vai pedir exame de sangue, ele sabe, vai o avaliar a parte Exato. nutricional também. Sabe, a gente completo, até né? costuma brincar lá no hospital, a gente fala, nós somos psiclínicos. Porque, infelizmente, o paciente psiquiátrico, ele é subdiagnosticado, ele não é olhado, ele é estigmatizado, né? Ah, não é nada, é frescura, é piti, é não sei o quê. E não, cara, nós A minha mãe teve precisamos olhar tudo A minha mãe isso. teve uma encefalite herpética.
Primeira pessoa que a gente levou, o psiquiatra. Daí foi tratado no neuro com infecto. Sim. Mas primeiro, o que ela tem? Ela tem surto, ela tem distúrbio do tudo. comportamento, né? Teve várias coisas. Inclusive foi o Hospital das Clínicas ali onde vocês trabalham. Onde eu estava agora cedo. Que Quantas vezes por dia você respira fundo pra não mandar alguém a merda? A gente fala assim que a gente tem que aprender, Porque entender. eu tenho certeza, tem gente que chega lá falando assim, olha, eu tenho isso aqui, mas eu sei o que é, isso aqui, isso aqui. Dr. Google, Só quer né? que você faz você dá o carimbo. Dá o carimbo, dá o atestado, dá a receita, né? Mas é que é o que eu falei pra vocês. Como hoje de manhã a gente teve pessoa que chegou lá e falou, eu quero uma receita, porque meu médico tá viajando, me dá uma receita. Eu falei, peraí. Não né, tipo, te conheço. Querida, né? você não tem vergonha? Não pode. A gente Não tem pode, que, a mas gente tem que ser a pensa. peça de centro ali, né? Sim. Pra organizar tudo isso. Então, de fazer a psicoeducação, de falar, olha, aqui é um lugar de urgência e emergência, eu entendo, a gente vai fazer a medicação nesse momento, mas aqui não é o lugar, né? Porque a gente não tem como dar seguimento, a cada 6 horas a gente muda o plantonista. O que é uma urgência de psiquiatria? Ou no caso ali é geral? Ali é, né, a urgência e a emergência, ela trata, assim, de situações de crise, principalmente. Então, uma crise de ansiedade, né, o pânico, Entendi. um surto psicótico, uma ideação, uma tentativa de suicídio, alguma coisa, assim, mais aguda. Nós somos um hospital terciário, porém, nós temos atendimento à população usuária de droga, moradora de rua da cidade, porque ali é porta aberta, você não precisa de encaminhamento para ser atendido, né? Isso, por um lado, é bom, mas pelo outro, a gente acaba captando uma demanda do município que não é o caso. Não é o caso. E assim, se a gente tivesse um amparo maior para os moradores de rua que buscam um lugar para ficar, que é o que eles entendem muitas vezes que a internação psiquiátrica é. Entendeu? É verdade, porque, é verdade. Assim, existe o paciente que tem a dependência e vai lá buscando desintoxicação, internação e tal. E existem os pacientes que estão na rua e querem um lugar para dormir, para comer, né? E aí eles entendem que ali a gente tem que fornecer vaga para todo mundo. E muitas vezes a gente não tem. Não tem. E aí a gente acaba, às vezes, sendo vítima de situações de agressividade, de ser ameaçado com arma branca. Você fez um movimento como se fosse uma faca. Já tirei Você 3. percebeu? Já tirei Nossa. 3 de paciente. Gilete, faca, gargalo de garrafa quebrado que vem no pescoço. Então, assim, isso traz Sim. uma sobrecarga para o melhor ser trabalho. legista nessa hora. Mas, assim, e é uma coisa que a gente vem trazendo como necessidade de aumento de segurança e tudo. E vamos ver como é que as coisas estão caminhando. Me parece que vai acontecer agora, né? De ter Melhora. segurança lá, né? Mas assim, não dá pra Mas já gente era pra conviver. ter, né, gente? E Vamos o que é esse combinar? trabalho além da medicação? Fala um pouco pra gente. Então, essa questão da além da medicação é justamente isso, assim, a gente pensar em todo o comportamento humano dentro do estilo de vida, dentro do que está sendo feito e do que não está sendo feito, dentro do que está sendo feito de construtivo e aquilo que está acontecendo de destrutivo, de apontar para o paciente quais são as potencialidades dele e avaliar as fragilidades que contribuem para adoecimento mental. Além de trazer para o paciente um cuidado. Eu falo que lá na clínica a gente não faz um tratamento. Não é chegar e dar remédio. Ali a gente vai cuidar e vai olhar. E vai pedir permissão para o paciente. A gente pode conversar com essa psicóloga. Eu tenho contato com vários psicólogos dos pacientes para falar, olha, eu gostaria que você pegasse mais nisso. Aí a psicóloga tem um feedback, fala, estamos vendo para cá, o que você acha? E aí a gente, porque dentro da residência a gente trabalha muito dentro de um sistema de multidisciplinaridade, que eu acredito muito nisso, né? Nós precisamos de vários olhares. Quanto mais pessoas, quanto maior a nossa rede de apoio, mais ajuda você vai ter. Porque viver não é fácil. A gente muitas vezes sobrevive, a gente não vive, né? E quando eu falo muitas vezes, às vezes o casal ele chega num limite, o pai chega num limite, precisa entrar uma terceira peça ali para ajudar. E por que não pedir ajuda? Né? Nós estamos, esses profissionais, os quais eu me incluo, né? Que é a equipe de psicologia, terapia ocupacional, assistência social, tudo isso tá ali para ajudar. Nós somos prestadores de serviço. Somos prestadores de serviço para os seres humanos. A gente não conserta uma máquina, não monta um armário na casa de alguém, mas a gente está ali para
aquela pessoa trazer a demanda dela e falar, tá, o que nós vamos fazer com isso? Então tá, a nossa estratégia, a gente vai caminhar por aqui, vamos ali. Talvez vai ser a primeira medicação que vai dar certo, às vezes não vai ser a segunda, e às vezes é uma coisa terceira. tão simples, só da pessoa entender o que ela tá sentindo, que, nossa, isso tem uma categoria, eu tô dentro dessa caixinha, tá? Mesmo que seja uma caixinha, como, por exemplo, o TDAH. Sim. Né? A doutora falou do TDAH, eu sou TDAH, tenho, né? Não sou. Eu devo ser também, Meu filho, gente. Eu não fiz o teste aí, mas... O meu filho mais velho, o Vinícius, Aham. tenho a dislexia também, e o meu filho do meio tem a dislexia. E foi terrível na escola. E eu me pergunto, né? Aquela doutora também, psiquiatra, Ana Beatriz Barbosa, é isso? Maravilhosa. E você também outra psiquiatra que relatou, nossa, eu também tenho TDAH. Sim. Como é possível estudar com TDAH? Porque eu penso assim, será que eu era vagabunda mesmo? Porque você tem outros TDAHs, né, que conseguem fazer faculdade de medicina. Eu não teria condições para isso. É muito sofrimento, né? Mas isso não significa que eu não estudo. Sim. Porque eu estudo pra caramba. Eu fiz direito super bem, estudei, mas aquilo eu gostava. É o Mas hiperfoco, na escola né? eu Daí não faz gostava de hiperfoco. nada, de nenhuma matéria, né? Aham. E a Juliana disse que começou a dar aula particular com quantos anos? 11. Com 11 anos de idade. Ela tem uma história linda. Inclusive, você me fez chorar na Oh, manicure meu hoje de Deus. manhã. Eu vou contar essa história. Se liga nessa história. Eu fui fazer a unha dessa vez, porque da outra vez eu não fiz. É que às vezes ela vem de croque. Eu fui cedinho. Falei, eu vou fazer a unha para essa gravação de podcast hoje. E anteriormente, eu tinha visto uma mensagem da Juliane falando assim, eu vou ter que ir direto do plantão, né? Toda de qualquer jeito, vocês vão estar chique e tal. Eu falei, relaxa, porque a gente é mó desleixada e tal, né? E acalmei ela e fui pra manicure. Quando eu comecei ali na manicure, olhar pro Instagram dela, deixa eu dar uma investigada aqui, né? Pra ver de quem a gente vai estar de frente hoje. E aí eu li uma história dela que me comoveu muito, que falava assim, que o seu sonho, um dos sonhos, era poder chegar num lugar sem estar suada. Aham. Não, eu comecei a chorar no meio da manicure. Porque eu falei assim, olha de onde vem essa preocupação do eu vou sair do plantão e eu vou direto pro podcast. Ou seja, hoje ela pode chegar aqui sem estar suada. Mas mesmo assim ela foi pro plantão antes. Aham. Né? Porque é o amor pelo trabalho. Deu pra ver ali o amor que você tem pelo trabalho. Sim. E uma dor que foi causada lá atrás Com na infância, certeza. que até hoje isso te traz. Reverbera, né? Isso reverbera. Eu ia de bicicleta dar aula na casa das crianças, né? Então, geralmente nos prédios chiques, tudo, você não pode entrar com a bicicleta lá dentro. Então, eu tinha que trancar a bicicleta com cadeado no pare para poder entrar nos condomínios para dar aula. E eu, em Araçatuba, é muito quente. E a minha mochila era preta. Então, você pedalando com a mochila preta, aquele sol de Araçatuba em cima, o suor escorria. Meu filho chega em assim. casa, quando ele tira, A a marca. mochila dele tá nas costas ainda. Sim, e aí eu tinha vergonha, te dava vergonha de você chegar numas casas tudo chique, bonita, arrumada, aquelas crianças tudo cheirosas, e você, tipo assim, suada, fedida, de ficar indo de um lugar pro outro, de uma casa pra outra, e ter que sentar lá pra dar aula. Tipo assim, você ficar do lado da criança dando aula e falando, meu, será que eu tô cheirando mal? Será que, né, isso tá incomodando de alguma forma? E a gente não sabia. Eu também era uma criança. Sim, né? muito criança. Então a gente fala assim, né? Tem coisas que a gente fala assim, será que era pra ter passado dessa forma? Não sei, né? Cada mistério de cada vida. Mas são coisas que são da infância. E quando a gente fala que o ser humano, ele traz consigo tudo aquilo, todas as marcas, as escolhas, as situações para a vida adulta, é real. Por isso que a terapia ela é tão importante. Pra gente conseguir fazer uma olhar releitura. Pra esse passado um pouco, entender de onde vem algumas travas. E pra né? fazer uma leitura que a gente fala muitas vezes, que é uma ressignificação. Você sabe que você falou desse negócio do cheiro, eu tinha um colã, eu dava aula de balé, dei aula 17 anos Nossa. e comecei a dar aula com 16. E o meu sonho não era não chegar suada, porque isso aí não tinha jeito. Eu chegava suada, eu dava aula suada, eu vivia suada, né? Mas o meu sonho, gente, era poder deitar à tarde e dormir um pouco. Porque eu ia de um lugar pro outro para dar aula, naquele sol quente, eu olhava para dentro das casas, eu falava assim, que vontade de bater palma e pedir para eu deitar um pouquinho nessa cama. Na cama, nesse lugar fresquinho que deve estar aí nessa casa, qualquer uma. Porque eu passava por um monte de casa, né? Saía da academia para dar aula no projeto, num lugar, no outro. E geralmente era em outra cidade. Eu dava poucas aulas na minha cidade. Pegava muito ônibus e dava aula fora. E eu tinha um colã que ele foi usado para o festival. Ele até aqui, preto,
Assim, nossa, até hoje eu não uso. Olha que interessante. Aham. Eu detesto roupa até aqui. Pegando. Não consigo. E agora veio pra cabeça. Olha o deve ser do insight que você colar. teve, né? Os insights. E aí ele era bordado e tive que tirar as lantejoulas pra usar o ano inteiro depois. No ano seguinte, eu tô falando pra Thaís que ela é bailarina também. Verdade. E aquele colã, ele era muito fedido. Eu só tinha ele. Eu fiz 2 anos de aula só com ele. Aí Mas- quando eu comecei a dar aula, eu comprava tanto colã. Acho que tudo que eu ganhava, eu comprava colã. Não ajudava em casa. Meus irmãos, o mais velho, sim. Eu nunca ajudei. Então eu comprava tudo em colã. Mas olha só, né? A gente fala, tem umas passagens do Durkheim também, que a gente tava falando sobre a questão do suicídio. Ele fala assim, que não são as épocas difíceis que fazem as pessoas atentarem mais contra a própria vida. Geralmente em situações fáceis, em épocas fáceis, que fazem pessoas fracas, né? Porque ela se sente inútil, E a- acho, né? E aí, se desfazer da vida é algo muito simples, né? Então, às vezes, a gente pensa o contrário. Ele tava sofrendo tanto, tava tão difícil, que foi lá... E aí, esse sociólogo, ele traz essa ideia. A gente aqui não tá pra falar quem tá certo, quem tá errado, Sobre esse é isso, é aquilo. julgamento. Mas, pra gente começar a pensar sobre isso. Mas sobre... o fato é que quando você ensinar os aluninhos que eles tiravam nota, você se sentia Nossa! poderosíssima, Ué, não é? o mestrado, ele vem disso, de falar, eu um dia vou ser professora da faculdade de medicina, eu queria ser essa legal. pessoa e contribuir para ver, né, porque quando eu vim para Marília, eu também fui dar aula particular para alguns alunos da Unimar, de outros lugares e tal, que tinham essa dificuldade de aprender a estudar, de aprender a aprender. E aí, quando você conseguir trazer aquele gosto, isso para a vida das pessoas, e vendo elas voando, cara, isso até hoje é fantástico. Eu me Sensação sinto de muito bem. ser muito valorosa. É muito. Sabe quando eu sinto isso hoje? Na terapia tântrica. Eu sou terapeuta tântrica. Não atendo muito com massagem, gosto mais de dar curso. Mas quando eu vou atender com massagem, vou dar um curso para casal, eu me sinto muito poderosa. Porque eu falo, gente, tem coisa mais íntima do que a sexualidade de um casal? Sim. E a pessoa está confiando aquele momento, aquela instrução, aquela aula, aquilo. É fantástico. Sim. Você poder tocar um corpo com o máximo de respeito. Porque é um momento que pode traumatizar a pessoa. Ela está completamente vulnerável ali, aberta. Sim. E eu me sinto completamente empoderada. Eu falo, que responsabilidade. É um privilégio, né? Eu, como psiquiatra, também penso isso, assim, né? Porque a pessoa tá ali abrindo as feridas, abrindo o que é de mais íntimo, abrindo aquilo que mais tá doendo, né? Que a gente fala que é a dor da alma naquele momento. E falar, cara, eu tô aqui pra te ajudar, vamos lá, vai dar certo. Isso não precisa durar a vida inteira. Isso tem como melhorar e eu vou estar junto com você, né? Então, quando a gente fala dessa questão de muito além da medicação, é esse cuidado que eu quero proporcionar para o paciente, de falar, vamos junto, vai dar certo. Seja com medicação, seja sem medicação, seja com aquilo que você precisa, vamos avaliar qual que é a situação, entendeu? E simplesmente não olhar para um paciente e falar, tá, o que você tem? Então toma esse remédio e volta daqui a um mês. Isso para mim não é medicina. E se for puxar no histórico da pessoa, será que não tem ali sonhos interrompidos, né? Com Sonhos certeza. que... Flores mortas no canteiro, que nós vamos falar já já. Vocês estão falando e eu tô pensando do que me machucou na minha infância, né? Assim, eu tenho algumas conversas, talvez com a minha mãe, com meu pai, que tenham ou me trazido um entendimento do que hoje eu acho que não seria necessário naquele momento, que reverberam ainda até hoje na minha cabeça. Mas eu não sei, eu acho que a arte salva, né? Com certeza. A arte E salva, a arte Thaís. salvou a minha vida. Como eu comecei muito cedo a cantar, e eu cantava em caminhão, onde tinha, né? Comício na época, ou mesmo as festas da cidade de Tupã e tudo, né? Eu acho que a arte, a música, o balé depois, né? E agora, depois de grande, eu tenho 40 anos. Voltar a fazer tudo isso. Eu jogo bola, né? Eu deixei um pouquinho de lado o basquete agora por conta porque eu queria me dedicar mais à dança. Mas eu lido com mulheres ali, principalmente no basquete, que são mulheres maduras também, que têm uma história muito mais dolorida e muito mais sofrida, assim, fisicamente, psicologicamente do que a minha. Para ilustrar um pouquinho mais ou menos o que eu penso, né? Os piores momentos da minha vida, eu sempre falo aqui, os piores momentos da minha vida, eu passei por todos eles, identificando que aquilo não me definia. Esse momento não me define.
Então, eu sofri violência doméstica, eu estava grávida de 9 meses, 2 dias antes do Gabriel nascer. Precisei fugir depois de 1 ano, rodei a estrada de São Paulo a Tupã, de fora a fora, com um carro que eu nunca tinha pilotado, foi emprestado um carro, e vim parar em Tupã de novo. E até os momentos mais incríveis que eu tive de cantar no programa Raul Gil, com a Ivete, com o Claudio Zoli, Maurício Matar, Lucas Luco, olha quanta coisa linda. Isso também não me define, são lugares onde eu estou que trazem experiências. Mas olha só, como ter passado por tudo isso Sim. te traz hoje ser você quem você é, entendeu? Então, quando a gente fala dessa questão de passar por todas essas dificuldades, sofrer tudo isso, mas assim, né, apesar investir de em você, exatamente. Sabe, tá fazendo terapia, tá indo atrás e tal, isso tá te levando para um lugar melhor. Com certeza. Eu acredito. Né? A cada vez que a gente passa por uma situação, a gente aprende para uma próxima. A gente tá se estruturando, eu falo que a gente se instrumentaliza para os próximos desafios. E a gente, às vezes, também, né, Ju, não consegue ver beleza em tudo que a gente passou. Sim. Então, a gente só consegue ver o que tá ruim mesmo. Ver o que foi difícil, né? Então eu vejo pessoas, por exemplo, tá? Exemplo, mais uma vez. Eu perdi meu pai há 2 anos, que foi assim... Seu pai incrível. era filósofo. Incrível. E eu não me dou o direito, assim, é que eu tô chorando de saudade hoje, de sofrer mais do que uma mãe que perdeu um filho sem poder nem falar tchau. Entendeu? Sim. De modo repentino. Então, a gente se colocar... Eu vivi coisas lindas com meu pai. Como que eu vou tornar o luto dele ainda mais pesado só pensando na ausência? Depende né? do entendimento que a gente tem sobre isso, né? Nesse momento entra a questão da fé também, Sim, né? sim, Se você, né, dependendo do que você acredita que ele tá indo para um lugar melhor, que Ele dizia que ele só vai virar esquina. Como todo mundo vai virar, então não adianta chorar muito. Ele calma, gente, só virou uma esquina. Então, olha que lindo que ele trouxe pra mim, essa forma tão perto, tão longe, mas tão perto. Sim. E você assistiu esse filme? Qual? Tão perto e tão longe? Não. Maravilhoso. Deve ser. Não. Maravilhoso. Já vou anotar. Pode anotar. Tem um Dica de filme. Tão perto e tão Vendedor longe. de sonhos, tão perto e tão longe. E tem um outro aí, Anderson. Qual é? O Milagre, que tá na Netflix. Espetacular. Falei com a minha terapeuta essa semana. Inclusive, ela falou, assiste, porque desmistifica muitas coisas na nossa vida e traz a gente para uma realidade palpável e autorresponsabilidade. Importante, importantíssimo. E a questão da psiquiatria, né? Da gente trazer ela para normalizar, de trazer ela para o campo da pessoa entender como um autocuidado. Até tem um vídeo que eu falo sobre o check-up mental. Falo, cara, por que a gente não vai uma vez no ano no psiquiatra? Por que a gente vai uma vez no ano no cardiologista, uma vez no ano no ginecologista? Por que não? Olhar pra si e falar, será que tá na hora? Será que já tô precisando cuidar de alguma coisa? Será que se eu começar a tempo, isso não vai me afetar tão negativamente? Eu preciso ir ao psiquiatra. Sim, entender que... Eu só fui quando eu era jovem. Não, entender que, assim, mais. é um momento de autocuidado, é um momento seu, né? É um momento de você olhar pra si. Lá na clínica eu ponho uma música bem tranquila, luz mais baixa, que, assim, o nosso objetivo é que a pessoa se desligue lá de fora e entre ali e tenha o momento dela, entendeu? Que gostoso. O conceito de clínica boutique que eu trouxe para Marília e região, porque a gente não tem isso aqui, né, na cidade nem na região, é justamente essa individualidade, a privacidade, né, aquele momento que só vai ter aquela pessoa ali, porque a gente tem a cadeira de massagem que se a pessoa chega muito tensa, eu coloco lá um pouco para depois entrar comigo. A gente, né, no último congresso que eu fui no Rio Grande do Sul, em que a gente começou a ter as evidências de aromaterapia. Para cada paciente eu coloco um óleo diferente para difundir, dependendo dos sintomas que eu entendo que vão chegar ali. E foi interessante que esses dias tinha uma representante de medicação lá esperando. E ela falou assim, doutora, o que você colocou nesse difusor? Que eu tô assim, que a minha pressão tá até baixando. Eu falei, tem canela e cravo, né, pra ajudar e tal. Ela falou assim, nossa, o negócio é bom mesmo, hein, porque eu tô relaxada, que até dilatou. Eu falei, e a gente tem uma intencionalidade nessas coisas também, que é essa questão do cuidado. Então, quando eu falo de além da medicação, é tudo pensado pra uma experiência de um cuidado em saúde mental. Pra gente desestigmatizar, pra aquela pessoa ter desejo, querer estar ali se cuidando, cara. E por que não
Sim. Né? Por que a gente só quer ir no dermato, passar uns cremes, ganhar uns negócios, ir no plástico? Vamos na psiquiatra conhecer? Eu sou Vamos lá, viciada entendeu? em autoconhecimento, em psicologia, em psiquiatria, em Né? mais o quê? Mas eu vou não marcar psiquiatra pra faz mim bom. já. Não quer marcar aí já? É que às Não, vezes eu vou ligar lá, eu vou. Às vezes outros profissionais como nutrólogo, homeopata, também acabam fazendo essa medicação de certa forma também, né? Alguns fazem uns manipulados, né? Alguns têm umas questões de prescrição, assim. Mas que, às vezes, eu prefiro trabalhar conjuntamente, né? A gente precisa avaliar. É um caso que eu preciso entrar com a medicação? Eu vou ter que entrar com a medicação. Não tem jeito. Por quê? Porque, né, o Ricardo, toda vez ele me zoa, que eu falo desse exemplo da comidinha mesmo. É um cérebro, a medicação, ela funciona como um alimento ali para esse cérebro se acordar de novo e falar, vou começar a funcionar, vou começar a agir. E aí, a hora que a gente faz aquele tratamento de no mínimo 6 meses, e geralmente avalia de 6 meses a 1 ano, e aí tenta desmamar, se fica tudo bem, beleza, esse cérebro voltou, ele tá ativo, vida que segue. Se não consegue, aí a gente estende mais um pouco, vai fazendo essas avaliações. É isso que as pessoas precisam entender, que não é dependência, é uma necessidade. Por exemplo, seu marido falou, né? Vou ter que tomar um remédio de coração. Ele virou pro cardiologista em algum momento e falou assim, não, imagina, doutor, eu não vou tomar esse remédio de coração. Você acha? Ele Imagina, toma, né? eu vou tomar remédio de coração, vou ficar dependente, vou ficar viciado. Alguém fala isso pro cara, pro pneumo, pro cara que vai ter que tomar insulina. Eu vou ficar dependente. Não vou tomar insulina, não. Isso daí me deixa dependente. Ou o seu organismo chegou num limite em que ele tá te pedindo essa ajuda que você precisa dar. Gente, o cérebro é a mesma coisa. O cérebro é um órgão como qualquer outro órgão do nosso corpo. As pessoas precisam entender isso. E essa é a minha bandeirinha, a minha missão ali. Aquela frase, é coisa da sua cabeça. Entendeu? Que eu falo assim, que às vezes as pessoas falam assim, mas você não fala muito de doença no seu Instagram e tal. Eu falo, gente, tem tanta gente já falando disso. Muitas pessoas, graças a Deus, estão falando disso. Então, assim, eu quero falar sobre aquilo que não te leva a se cuidar. Sobre o desconhecimento. Porque, assim, eu quero acreditar nisso. Que as pessoas, muitas vezes, elas não respeitam, elas julgam pela falta de conhecimento. Então, eu quero ajudar as pessoas a terem conhecimento sobre a saúde mental, sobre o que é a psiquiatria, sobre o que a gente faz lá dentro, sobre como é que é, porque, assim, às vezes eu até brinco com os pacientes, eu tenho 2 gavetas, assim, do meu lado, e aí eu falo assim, agora eu vou mexer o caldeirão e vou escolher qual que eu vou jogar, porque, às vezes, as pessoas acham que, tipo assim, eu tenho uma iluminação, cato uma caixa e jogo na mesa, entendeu? Ou que é igual prateleira de supermercado, vou catando qual que você vai com a sua cara? desse. Qual que vai com a tua cara? E não é, não né? É. E quando, às vezes, a pessoa, eu percebo que é um desconhecimento, assim, importante, eu abro a tela do computador, tenho lá vários nomes de neurotransmissores e vou mostrando com cada neurotransmissor que sintomas que estão relacionados àquilo e baseado nisso que a gente faz a escolha da medicação. Nossa, né? eu já vou marcar uma consulta amanhã. Eu também. Com a doutora Juliana. Eu também. Eu tô só na base do chá tem 1 ano. Ah lá. E tem a colega nossa, Melissa, que ela fala assim, pelo amor de Deus, você precisa se medicar. A Mel? A Mel? A Mel não fica só ótima. nesse negócio de chá, não. Eu não tomo nenhuma medicação. Deveria. Tô brincando. Doutora, eu falo muito em casa, e o meu marido tira também o sarro em mim, porque tanto pros meus filhos, a gente percebe quando eles estão recaindo em comportamento, né? A gente, vírgula. Eu percebo que meu marido é mais, né? Então, tipo assim, um guarda-roupa que não arruma, uma fungada que deu ali, eu falo, mas que você não... Pode contar, vai dar merda, daqui a pouco vai acontecer alguma coisa em comportamento, pode ser na escola, no trabalho, ou aqui em casa mesmo, que vai dar merda, tá? E aí, às vezes, sobre doenças do corpo, né? Então, tudo eu começo, mas como é que tá o teu emocional? Como é que tá? Como é que você tá se sentindo, né? Um papo besta, assim, né? Que Mas é interessante isso, né? Porque o comportamento, ele advém do pensamento, né? Exatamente. E aí, o meu marido fala assim, lá vem você. Tudo é, então, psicológico, emocional? Eu falo, olha, pode ser que nem tudo seja, mas... que vem dali alguma coisa, vem. Dentro dessa psiquiatria de estilo de vida, a gente fala muito sobre desbiose, né? Essa questão intestinal, sobre inflamação. Eu tive retocolite ulcerativa. E falo tive porque eu cuido dela de outras formas, não só medicamentosas, né? Sim. Então, eu faço exercício físico, eu faço terapia, eu presto atenção nos sinais que o corpo vem me dando. Sim.
Como é que você, profissional, obviamente, explica isso melhor para as pessoas, não de maneira chucra como eu, mas que esses hormônios, essas nossas emoções, elas têm uma descarga direta com o nosso corpo. Sim. A gente, é engraçado que no primeiro ano da faculdade, nós temos meio que um livro-chave ali, assim, que todo mundo tem que ler aquele livro, que chama Psicossomática. Pronto, olha lá. É esse. Eu venho dali. Aham. Eu acho que minha Esse mãe... é o seu lugar de meu fala. lugar. É. Entendi. Tá. Então, e aí a gente tem a parte de psicossomática, ao mesmo tempo que a gente tá tendo a parte de imunologia. Né? Imunologia, tá? De imune. Da tá, parte de tá, imunidade. Da parte de imunidade. E a hora que você começa a ler os dois, você começa a falar, cara, É tá tudo tudo linkado, tá tudo ali. Por quê? Porque o organismo entende muitas vezes uma reação como um antígeno e ele vai combater esse antígeno que é um elemento invasor, vamos dizer assim. Exatamente. A doença vem pra proteger, E aí tem toda aquela sobrecarga, aquela descarga de processo inflamatório tentando te proteger, mas às vezes é uma coisa tão aumentada e descoordenada que vai se traduzir através de sintomas inflamatórios e todo o resto. Isso. Que vai aumentar o estresse oxidativo. Ah lá, gente, tá vendo? Né? Tá vendo? Então Ela é fala bonito. Eu falo cagado na cara das pessoas. Então, quando a gente fala assim, olha, a gente vai tomar um antioxidante, a gente tá pensando e prevenindo essas coisas, essas reações inflamatórias exacerbadas que o meu organismo tá produzindo ali porque eu não tô consumindo alimentos não inflamatórios, ou porque eu tô no estado de estresse em que o meu cortisol tá lá na tampa. Ou porque você só come alimentos inflamatórios. Você tá entendendo? Que não adianta nada? Uma coisa anda de mãozinha dada com a outra. É a catraca, gente. Ai, porque eu tenho ácido úrico. Ah, presta atenção. Não seja brava, assim, calma. Você não viu nada. Acolhe. Acolhe eu acolho. Né? Bom, a minha criança, eu tenho vontade de bater nela, já não é de hoje. Desde quando ela me apresentou a minha criança. Entendi. Eu tenho vontade de bater nela. É, mas assim, né? Por trás de toda raiva tem muita dor. Sim. Né? Então... Mas eu não falo com raiva. Parece que eu falo com raiva, mas eu não falo. Mas olha, hoje eu fiquei até porque as crianças me adoram. Justamente mas hoje eu tô bem pensativa, você percebeu? Percebi. Tô quieta. Tá. Acho que eu tô falando demais, né? Não, é que não, eu tô percebendo que realmente eu ando bem resistente à questão medicamentosa. Mas eu tenho passado por momentos muito difíceis, transição de carreira, transição de cidade. Thaís tem acompanhado, uma loucura. É um desgaste muito grande. A gente fala que é como se o neurotransmissor estivesse pelo ralo, né? É, e às vezes eu fico sofrendo. Sabe aquele dia que levanta e falo, não quero fazer nada, não tô com vontade de fazer nada. Eu cheguei a ficar 10 dias na cama. Olha só. É assim, isso é normal, né? Isso pois é e você. Pra que sofrer tanto? Será ela. que um medicamento não poderia ajudar? Lógico que poderia, mas eu não sei em que momento da minha vida que eu peguei a versão ao medicamento. Eu tomo a cannabis medicinal. O olhinho tem sido muito bom. Sim, existem os estudos agora. Sim. Ainda não tá liberado. Tirei né? doce, tô seca que nem uma vara. Tirei doce, farinha branca e leite. Derivados, né, tudo. Então já ajudou um pouco também na questão. Tô bem, tô bacana, tá mas feliz? poderia estar melhor ainda, eu acho. Você tá feliz? Né? Tem dia, porque assim, tem ó, isso também, assim, ó, né? uma montanha russa. Então, e assim, será que isso faz bem pra gente? Com né? certeza. Estar dessa forma. Você viu que o Márcio falou, né? Nossa, 24 horas. A gente bate muito papo e realmente a gente tem uma maneira muito diferente de lidar com as dores, né? Essa coisa que você falou por trás da sua raiva, não, eu não tô com raiva. É uma maneira que eu tenho de falar que é um pouco mais, sei lá, escrachada e brincalhona. Sim, mas a gente fala, são mecanismos de defesa que a gente cria pra conseguir lidar com tudo isso, E aí uma né? vez a gente tava conversando e... Puta, quem sou eu perto da Andréia, que é uma terapeuta, que é... Puta, né? Você é você. Mas aí eu né? falei, a Andréia, às vezes, não consegue ver o quanto de ferramenta ela tem pra trabalhar todos os planos que ela tem, e traçar os planos... se perde nesse tanto de ferramenta. Sim. E aí eu falei, não adianta você querer enfiar isso aqui num negócio que não cabe. Não Medicamento cabe. de TDA pra mim não faz efeito. Então não adianta você querer enfiar isso aqui de atravessado num lugar que não entra. Eu já tomei dos meus filhos e não deu certo. Mas não é Mas, assim. gente, Ai, Jesus. você falou isso pra uma psiquiatra, cara? Eu vou me enfiar aqui debaixo da vai mesa. chegar aqui, ela nunca mais vai falar com a gente, cara. Não, mas foi permitido. Eu vou pra debaixo da mesa. Foi permitido pelo psiquiatra dele. Oi! Que eu também Doutor! Não, Eu sei também- quem é. Eu vou entrar. Eu não quero falar com você de novo.
Eu também passava por ele, eu falei assim, Me deu doutora, até eu vou calor. experimentar esse negócio aí, vamos ver se faz efeito. Porque Mas- pro meu filho foi impressionante. Mas sabe o que é, André? O que acontece? Pra mim, Às deu vezes, a gente tem comorbidades associadas ao TDAH. E uma das mais importantes delas é a ansiedade. Então, se você não trata a ansiedade, não controla a ansiedade antes de tratar o TDAH, você pode até piorar. Entendeu? Então, assim, conselho, não peguem remédio do filho, do vizinho, do amigo, por favor. Isso não é pra façam Andréia, isso. Gente, é tem- aleatório. Tem agenda entendeu? pra esse ano ainda? Não sei, Ai, não meu sei. Vou ligar lá pra sua... Você vai sair daqui, eu vou ligar pra tua... Pra sua Gisele, secretária. pra Ó, Gisele. um beijo Tá pra um pouco você, te de mando um tempo, bombom mas a aí. doutora tem consulta. É. Tá na hora. Nossa! Desmarca essa próxima consulta, não pode. Faz uma com a gente. Ai, olha... Doutora, quer deixar mais algum recado? Alguma Todos. coisa importante? Ai, gente, é tanta coisa, né? Todos, Nossa. deixe todos os recados. Mas assim, eu acho que o recado é cuidem-se, né? Não esperem mais. Eu acho que não precisa ter tanto medo. E abram-se a conhecer, sabe? Claro que existem profissionais bons e ruins em todos os lugares, em todas as profissões. Mas quem sabe você não chega de encontro já com aquela pessoa que vai trazer um olhar diferente pra tua vida, que vai te ajudar a melhorar a tua qualidade de vida e que depois você vai falar assim, cara, por que eu demorei por que eu tanto sofri tempo? tanto, né? Por quê? Por quê? Por que a gente se auto-sabotar? Por que a gente se chicotear e sofrer? Sabe? Gente, a gente veio nesse mundo pra ser feliz, né? A gente precisa aproveitar, a gente precisa entender que o tempo ele é valiosíssimo e ele tá passando a cada segundo. O que a gente tem de mais precioso na nossa vida hoje é o tempo. Então, assim, vamos viver bem esse tempo? E vamos dar a mão pra quem tá a fim de te ajudar a viver bem esse tempo? Acho que esse é o meu recado, assim, né? De amor próprio, né? De buscar o autoconhecimento, de ter essa questão. E tudo isso vai trazer uma melhora de autoestima, pra gente entender que a vida é curta demais pra ser infeliz, não precisa, né? Muito obrigada pelo convite de vocês, eu adorei tudo, adorei A gente aqui. que agradece. A gente quer o seu podcast logo no A ar. gente Ah, eu também quero. Carol, você tá ouvindo? Vamos fazer. A Carol tá porque- viajando e por isso que eu vim sozinha. Porque é utilidade pública, Sim. é saúde mental, é saúde familiar, é estruturar o que a gente tem de mais precioso na vida da gente, que é assim a nossa família, que é assim a nossa vida, o nosso maior bem, né? Eu falo, poxa, eu cheguei agora aos 40 anos, né? Mãe, esposa, tem aí muita coisa que eu quero realizar, estou só começando. Com sorte, Ju, com sorte, eu vivo mais 40 só. Só? É pouco demais. E aí, né? Como é E que vão ser aí, esses próximos como que eu 40? quero? Exatamente. Então, assim, eu quero estar com 40 anos, tendo 40 anos. Sim. Tendo tá, 50. Eu quero chegar nos 80 com 80. Se eu chegar. Com uma cabeça própria e propícia para aquilo, para que eu tenha prazeres, para que eu tenha o prazer em estar ali naquele lugar. Então, assim, eu digo e aprendi também com meu pai, né? A gente tá exatamente onde a gente quer estar. Então, a gente pode não conseguir ver isso, né? Se esse lugar que você não tá sendo saudável para você. Mas entender que isso também é da sua responsabilidade, que cabe sim a você que tá aí do outro lado, ouvindo tudo isso, dar o primeiro passo, fazer essa ligação, marcar essa consulta, procurar ferramentas para que você faça isso. Eu tenho vergonha. E não desistir. Peça ajuda. Uma coisa que me ajudou muito na vida foi pedir ajuda. Sim, é extremamente importante. Sabe? E assim, mais, Ju, eu tinha que prestar contas no meu subconsciente ou no meu consciente para aquela pessoa que me ajudou. Teve pessoas que me ajudaram que nunca mais eu vi na minha vida. Mas que eu sei que com aquela ajuda eu fiz o melhor que eu pude. Então, tá pago. E assim, A ajuda que aquela pessoa me deu. E mais do que isso, é hoje você estar num lugar de poder ajudar. Entendeu? É uma corrente do bem. É uma corrente. Uma vez a gente foi ajudado, mas agora imagine quantas pessoas você não pode estar ajudando. Com as suas palavras, com a tua experiência, com a sua partilha, entendeu? Então, assim, eu acho que cada vez que a gente recebe ajuda e que a gente promove ajuda, a gente vai aumentando essa corrente do bem. E é nisso que eu acredito. Que é outro filme lindo também. Ah, é? Corrente do Bem. 4 filmes já aqui Maravilhoso, assiste. Esse filme é lá no comecinho dos anos 90, mas hoje. ele é isso maravilhoso. aí, pessoal. Deixa seu curtir aí, se não deixou. Compartilha, comenta. Tem se aí inscreve no canal. o Instagram da gente. Vai deixar aqui, Anderson, pra nós?
Maravilhoso. Meu, da Andréia e da Juliane. Isso. Obrigada, Ju. Eu que agradeço, gente. Ótimo trabalho gratidão. pra você. Obrigada, Daqui a vamos pouco. lá. E deixa o paciente saber que vocês queriam que desmarcasse ele. Desmarca ele, fica com a gente. Ah, menina, eu te garanto, vai ter estudo aí, ó. Ó. Tem, Ó. tem. Um beijo. Deia, obrigada. Beijo. Tchau, tchau. Até daqui a pouco, a qualquer momento. Fui.